Irmãos, o tema da nossa meditação essa noite, do sermão dessa noite, é quando Deus chama a família de volta para Betel. Quando Deus chama a família de volta para Betel. Irmãos, nesse ano, como igreja, a gente está caminhando no Sermão do Monte, né? Que são os preciosos sermões, né? Os preciosos estudos que o Senhor está proclamando ali para os seus discípulos, falando e ensinando aqueles discípulos o que significa viver uma vida no reino. O que de fato é ser cristão? O que de fato é ser um filho de Deus? E eu creio que tem sido um tempo precioso para nós, mas hoje, neste domingo, né, faremos uma pausa nessa caminhada e a gente, apenas nessa noite, nós iremos meditar em um outro texto das Escrituras com um propósito muito especial, um propósito de refletirmos sobre as nossas famílias, ok? Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que família não é algo secundário, porque a igreja do Senhor, ela não é formada apenas de indivíduos, mas ela é formada por famílias. Famílias que nós cremos que lutam, oram, choram, celebram, famílias que enfrentam crises, famílias que precisam da graça do Senhor, como todos. Então, pensamos, irmãos, nisso, que quando algumas famílias, ou quando as famílias da terra, de Guararema, dessa igreja, não são edificadas sobre a rocha que é Cristo, o resultado, nós sabemos que não são de igrejas saudáveis, mas agora crentes, famílias que são saudáveis, famílias que estão sustentadas sobre a rocha de Jesus Cristo, tornam igrejas saudáveis, né? Através da comunhão profunda, do testemunho mais fiel diante do Senhor. Então, por que pensarmos hoje sobre família? Primeiro porque o mês de maio, tradicionalmente, ele é conhecido como mês da família, também das noivas, né? E a igreja presbiteriana, ela separou esse mês, então, também, para ser um mês da família presbiteriana também. Então é muito interessante nesse mês a gente parar um pouquinho, quem sabe algumas meditações nossas, e meditarmos um pouco sobre a família do Senhor. Se eu não me engano, é dia 15 desse mês, né? Essa semana será o Dia Internacional da Família. Então, assim, são coisas especiais e são coisas extremamente importantes que precisamos pensar. Por isso eu senti no meu coração, né, trazer essa palavra à igreja, porque cuidar da família não é uma questão só social, não é uma questão de saúde, do governo, é uma questão que nós entendemos que é espiritual. Nós não estamos falando apenas de convivência, nós estamos falando de altar, estamos falando de vidas consagradas ao Senhor, estamos falando de aliança. E é isso que o texto que nós leremos, né, os irmãos ouvirão esta noite, fala, encontra. Porque a gente entende que há casas ainda que estão de pé, mas não tem paz. Então, aonde eu vou achar paz? No Senhor, nós sabemos. Mas vamos meditar um pouco nisso, e eu convido a igreja em Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 15. Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 15. O primeiro a 15. Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, versículo 1 a 15. Eu lerei na versão que nós utilizamos aqui na nossa igreja, para o culto, né, para o momento do culto, que é a Ara. Na minha versão, o título está Jacó erige um altar em Betel. Então, irmãos, vamos meditar no que a palavra do Senhor diz.
Diz assim a palavra do Senhor: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Disse-lhes mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos dê a orientação, que o Senhor nos dê, ó Pai, a provisão espiritual para que possamos, ó Deus, sermos famílias, sermos maridos, esposas, ó Pai, pais, mães, filhos, filhas do Senhor. Toque no nosso coração, ó Pai, constantemente. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, então, mais uma vez, o tema do nosso sermão, da nossa meditação é quando Deus chama a família de volta para Betel. Então, irmãos, o que nós podemos pensar desse texto aqui, né? A primeira pergunta que eu faço aos irmãos, e eu pensei nesse momento, quando eu estava elaborando, né, o sermão, foi como uma família marcada pela promessa pode, ao mesmo tempo, estar mergulhada em desordem espiritual. Ou seja, como uma família que é do Senhor, uma família que é da aliança, uma família que é de Deus, da igreja, ela está na aliança de Deus, está com o Senhor, está, de certa forma, recebendo as misericórdias do Senhor, como nós lemos no texto em Lamentações, mas, ao mesmo tempo, ela está mergulhada em desordem espiritual. Como que pode isso acontecer? Como pode haver gente que conhece a Deus, mas vive longe dele? O que podemos perceber, irmãos, é que é uma ilusão que passa muitas vezes na nossa mente, que é muito perigosa
para nós. Existe essa ilusão. Uma ilusão de que o problema da família sempre está do lado de fora. São outros que são os culpados da minha família, da minha situação, do que está acontecendo com a minha família, comigo. Achamos que o problema às vezes está na cultura, na internet, na sociedade. E de fato eu não estou dizendo que não tenha problema. Sim, a cultura, a internet, a sociedade tem muitos problemas. Mas muitas vezes nós, no nosso momento, no nosso mundo, colocamos somente essa parcela de culpa ou colocamos 100% da culpa do que está acontecendo em nossa vida, em nossa família, a essas coisas. É a política, é a modernidade, é os filhos, né? É os filhos que estão me tirando do sério. São meus pais que tiram do sério, por isso que tá assim. São os tempos difíceis, mas raramente, irmãos, nós perguntamos: e se o verdadeiro problema de tudo que está acontecendo na nossa vida, na nossa casa, for espiritual? Colocamos elementos de fora, mas a gente faz essa pergunta: será que os problemas que estão acontecendo na minha vida, na minha família, será que não pode ser espiritual? Se a maior crise da minha família não for financeira, emocional ou relacional, mas for a distância de Deus, está se distanciando do Senhor. Porque, irmãos, nós sabemos que há casas que são bonitas, famílias que são bonitas, e nós pensamos bem, que família bem estruturada é essa? Só que são famílias sem altar. São famílias que não estão adorando a Deus. Essa ideia de altar, tá? Eu não vou trabalhar com os irmãos para construir um altar ali. Não é isso. É o altar que eu estou mostrando, e a Bíblia coloca que a presença disso toda aqui é a presença de Deus. Pessoas muito bem resolvidas em todos os aspectos, emocionais, intelectual, financeiro. O filho, a filha não tem problema algum, são perfeitos, né? Aquela família, como fala da margarina lá, né? Doriano, não lembro o nome. Mas, às vezes, é algo maravilhoso, lindo. Só que são pessoas sem a presença do Senhor. Não buscam, não tem a busca em família também no altar do Senhor. As mesas, elas são sem oração. Há famílias reunidas sem comunhão verdadeira. A gente morando junto sem caminhar junto com o Senhor. Nós falamos muito e nós sabemos sobre a salvação individual, sobre a busca que cada um precisa ter. Mas o Senhor, Ele faz famílias. Há uma importância também da família, do homem e da mulher buscar o Senhor juntos. A gente morando sem caminhar com o Senhor juntos. João Calvino disse o seguinte, eu acho essa frase dele muito interessante e é muito conhecida. Ele fala o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso daqui também, ele está falando de indivíduos, mas isso também pode ser apontado, segundo o texto aqui, para famílias também, irmãos. Vale também para famílias. Famílias também constroem ídolos. Ídolos de aparência, ídolos de controle, ídolos de dinheiro, ídolos de sucesso, ídolos de orgulho, ídolos religiosos. E quando Deus deixa de ser o centro, a casa ela pode até continuar de pé por fora, mas ela já começou a ruir por dentro. Quando o Senhor não é o centro, parece que está tudo bem, mas começou a sinais. Em contraste com isso, certa vez eu vi o escritor, uma frase do escritor russo, Tolstói, que ele escreveu o seguinte: todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. É uma literatura, um texto, um conto que ele escreve e ele coloca essa frase é até no Kindle, nos livros assim digitais, as pessoas grifam muito ela, né? Por quê? Porque ele observou algo profundo. As dores familiares são diferentes. São diferentes. Mas a raiz quase sempre aponta o mesmo lugar.
situações são diferentes, mas a raiz é quase a mesma. Qual? A desordem do coração. Pessoas com o coração desalinhado com o Senhor. Então, a grande pergunta dessa noite é: como Deus restaura uma família que se afastou dele? E às vezes você pode até ficar pensando assim, porque eu pensei isso e Deus me confrontou. Minha família não abandonou Deus. Não é? Eu posso ter pensado assim, minha família não abandonou Deus. Mas eu acho que talvez não seja essa pergunta, talvez para você essa noite. Mas talvez a pergunta para mim e para você seja: será que continuamos perto de Deus ou apenas perto das coisas de Deus? Tem uma diferença. Será que eu estou em comunhão com o Senhor ou eu pareço estar com Deus? Estou perto de Deus. Jacó, irmãos, a palavra de Deus diz que ele ainda tinha uma história com Deus. Mas a história com Deus que você tem não substitui a comunhão que o Senhor quer que você tenha agora. Lá quando eu tinha 10 anos de idade, nossa, eu buscava muito o Senhor. Mas beleza, graças ao Senhor, amém. Mas e agora? O Senhor quer saber do agora, irmãos. Memórias espirituais não sustentam obediência presente. Então, muitas famílias vivem assim. Muitas famílias vivem da lembrança de Betel. No meu tempo, ou no tempo, uns 10 anos atrás, minha família era fervorosa ao Senhor. Enquanto estão morando em Siquém, assim como Jacó. Então, essa pergunta aqui, ela será respondida no decorrer do sermão, né? Eu quero, irmãos, não trazer respostas técnicas ou fórmulas, né, ou autoajuda religiosa, não. Eu quero, de fato, trazer o que a palavra do Senhor diz, que mostra para nós que nós precisamos voltar para Betel. Eu preciso ser restaurado, e como ser restaurado? Voltando para Betel, ou seja, voltando para o Senhor. Antes de qualquer coisa, irmãos, falando assim, talvez vocês não vão conseguir compreender, ou muitos de vocês conhecem muito bem essa história e até o contexto. Mas eu acho interessante repetir um pouco o contexto. O que está acontecendo? Porque o capítulo 35, ele não começou do nada, né? Tem histórias, tem um contexto anterior. Quando aqui a palavra de Deus diz daqui do versículo 1 a 15, falando sobre Betel, Betel não é apenas um endereço. A Bíblia não está apontando isso. Para Jacó, Betel não é apenas um endereço. Betel era uma memória espiritual que ele tinha com o Senhor. Era um lugar onde Jacó descobriu que Deus ainda se importava com ele, que Deus queria fazer uma aliança com ele. Esse primeiro encontro aconteceu, se você olhar, em Gênesis 28, os estudiosos entendem que cerca de 20 a 30 anos antes de Gênesis 35. Então Jacó, ele estava fazendo o quê? Em Gênesis 28. Ele estava fugindo de Esaú, depois de toda aquela tensão envolvendo a bênção, a primogenitura, e ele sai da casa como? Com medo, sem paz, sem saber o futuro e carregando uma culpa no coração dele. A história de Jacó não é uma história de um homem que está saindo de casa como vencedor, que está buscando o mundo. Não, de um homem sem paz. Um homem que sai da casa dele quebrado. E é justamente ali, sozinho, no deserto, dormindo com uma pedra como travesseiro, que Deus aparece para ele. No momento de dificuldade da vida dele, Deus aparece a ele, e ele sonha e ele vê uma escada ligada aos céus. Anjos subindo, anjos descendo, e o Senhor acima dizendo: eu sou o Senhor, estou contigo, não te deixarei, cumprirei o que te prometi. Então, irmãos, percebam isso. Deus não encontra Jacó no melhor momento da vida dele. Às vezes você pode ficar pensando nisso, não, quando eu estiver no meu melhor momento, parar de tomar uns remedinhos, aí eu vou buscar o Senhor. Irmãos, olha só, o Senhor não tem momento, não tem dia, não tem situação para buscarmos o Senhor. Deus encontra em graça. Por isso que no momento de confissão dos nossos pecados,
nós pensamos no texto de Lamentações, né? Que fala muito bem disso. As misericórdias do Senhor são as causas. Qual é a causa de nós não sermos consumidos? Porque, de fato, o Senhor derrama a graça para nós. Betel, irmãos, foi o lugar onde Jacó descobriu que Deus amava ele sem ele merecer. Ele não merecia, ele tinha feito algo terrível, sim. Então, foi lugar de revelação, foi lugar de promessa, foi lugar de aliança, foi lugar de graça, foi lugar também de consagração. E foi ali que Jacó percebeu, Deus está nesse lugar, ou seja, Deus está presente, Deus quer falar comigo, Deus quer trabalhar no meu coração. Foi ali que ele entendeu que Deus não estava desistindo dele. Por isso ele chama aquele lugar de Betel. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus. E não é porque Deus morava geograficamente ali, irmãos, mas porque Jacó experimentou profundamente essa presença do Senhor, o trabalho do Senhor no coração dele. Então ele faz o quê? Ele levanta um memorial, ele faz ali votos, ele promete devoção ao Senhor e houve ali um encontro. O que então ele faz? Ele não fica em Betel, ele vai para Padã Arã. Padã Arã é uma região, um lugar onde ele vai encontrar a casa de Labão, um parente dele, onde ele trabalhou por muitos anos, ele casou, ele formou sua família, ele prosperou ali, só que depois ele retorna e reencontra o seu irmão chamado Esaú. E daquele momento daquele encontro, o que ele faz? Ele vai para Betel? Não. Ele vai para Siquém. E aqui que está o problema, irmãos. Aqui que está o grande problema assim, do texto que quer ensinar para nós. Porque Siquém parecia um lugar muito bom. Siquém era um lugar estratégico. Era confortável, era conveniente. Siquém significa como se fosse uma dobra, assim, sabe, do cotovelo e tal. Era um lugar estratégico. O significado até de Siquém tem essa ideia mesmo assim. Um lugar estratégico, muito bom, muito agradável ali para viver. Era conveniente para ele. Muito bom. Eu vou ficar aqui com a minha família. Só que não era Betel, irmãos. Não era Betel. E muitas vezes, o maior problema da nossa vida espiritual não é estar em um lugar ruim. É estar confortavelmente instalado no lugar errado. Você não está num lugar ruim, mas às vezes você está confortavelmente no lugar errado. Jacó conheceu Betel, mas o que ele fez? Em vez de ficar em Betel, no lugar onde o Senhor o abençoou, no lugar onde o Senhor colocou ele, não, ele quer viver em Siquém. Ele conheceu a presença do Senhor, mas ele se acomodou por conveniência total. Ele conheceu o altar, mas ele permitiu ídolos dentro da casa dele. Ele fez promessas ao Senhor, não fez? Mas ele se acostumou com a distância. Isso, irmãos, é um custo caro para nós. Porque Gênesis 35 acontece depois de uns momentos mais sombrios da história dessa família. O que acontece com essa família? No capítulo anterior, se você observar, vai falar sobre uma moça chamada Diná. Diná, irmãos, ela foi violentada por Siquém. Diná era filha de Jacó. E Simeão e Levi, eles respondem com uma vingança brutal, terrível ali. Só que agora a casa está em crise. A vergonha, a medo, a violência, a culpa, a desordem. Jacó ele está espiritualmente enfraquecido porque tudo está acontecendo. Mas ainda, irmãos, ele é o patriarca. Ainda ele carregava promessas na vida dele. Ainda ele tinha história com Deus. Mas história com Deus não substitui comunhão. Eu já tive uma história com Deus. Eu já tive um encontro com Deus. Tá, mas e hoje? Como está a sua vida hoje? Mais uma vez, história com Deus não substitui comunhão com Deus. Então, ele havia visto escadas para o céu. Ele havia visto e feito votos em Betel. Mas com o passar dos anos, ele foi se acostumando. Ele parou em Siquém. Ele deveria estar em Betel, irmãos. Mas ele estacionou aonde ele deveria apenas passar. Ficar um tempinho ali. Ele ficou naquele conforto temporário que virou ali a permanência espiritual. Então, irmãos, Gênesis 35 chama novamente a Betel, a presença de Deus. A presença de Deus. Ele sobe, levanta-te, sobe a Betel.
E como quem diz, volte para o lugar onde começou, volte para a presença, volte para o lugar da aliança, volte para o lugar onde você descobriu e reencontrou e descobriu quem eu sou. E perceba, irmãos, Deus ele não chama apenas indivíduos. A gente acha que, olhar de forma supérflua, acha que está falando só para Jacó. Deus não chama apenas indivíduos também. Deus chama Jacó como um chefe de sua família, como um chefe da casa. Deus está tratando aqui a família inteira. Porque a aliança de Deus alcança não somente o indivíduo, mas alcança também toda a casa. Nós cremos nessa promessa. E isso tem tudo a ver conosco. Por isso que muitos lares hoje, irmãos, eles não precisam de novidade. Muitos lares hoje, eles não precisam disso, eles precisam de retorno, eles precisam de sustento do Senhor. Muitos lares não precisam ser reinventados, eles precisam de arrependimento. Muitos não precisam de outro caminho, mas eles precisam voltar para Betel, eles já sabem. O Waze está ali apontando, né? O GPS está ali apontando. Talvez o que falta na sua família hoje não é algo novo. Não é. Talvez seja voltar ao antigo e santo lugar da presença de Deus. Um dia o Senhor trabalhou no seu coração. Porque às vezes, irmãos, o maior problema da sua vida não é que Deus se afastou. É que nós aprendemos a viver longe dele. A gente se acostuma com aquele primeiro encontro e se acostuma com aquilo. É tão triste e terrível quando eu vejo algumas pessoas, ou eu já vi, não é, graças a Deus não é sempre isso, mas algumas pessoas assim, quando veem novos convertidos, né, e vê a pessoa animada, participando, buscando, lendo a Bíblia, né, toda aquela animação toda, e aí a pessoa fala assim, não, é o primeiro amor, logo passa. Que tristeza, que terrível falar isso, né, irmãos? Pensar algo assim. Então é sério que você, cristão mais velho, né, pensa que é normal, então, se distanciar do Senhor, de não estar amando o Senhor, de não estar mais apaixonado pelo Senhor, de não buscar a sua palavra? Então, é isso que eu quero dizer com essa frase. Muitas vezes nós aprendemos a viver longe de estar com o Senhor. Nós nos acostumamos. Jacó, ele se acostumou. Ele tinha conhecido tido aquela visão extraordinária, ouviu a voz do Senhor, sabia do relacionamento importante que ele precisava ter com o Senhor, mas ele se acostumou em quem? Se acostumou com a casa dele, se acostumou com o estilo de vida, se acostumou em fazer outras coisas, em vez de buscar o Senhor, sabe? Vocês estão entendendo? A gente vai se acostumando, irmãos. A gente vai fazendo, não parece, mas a gente vai fazendo. E é exatamente isso que o texto quer ensinar. Então, duas ideias apenas, irmãos, que nós temos aqui. A primeira é que Deus restaura a família quando o altar volta a ocupar o centro. Então, como que Deus vai restaurar a sua família, a nossa família? E não só restaurar, mas eu falo assim, a gente continuar fortificando a nossa família, o nosso viver. Deus restaura a família quando o altar, quando a presença dele volta a ocupar o centro da sua vida. Aonde eu vejo isso, irmãos? No versículo 1 a 4, do capítulo 35. Um parênteses agora, irmãos, eu acho muito interessante, por enquanto a gente não está com projeção, né, ainda, né, pela graça de Deus, o irmão que é técnico de som da nossa igreja lá da Moca, ele veio ontem aqui, ele tirou as medidas e a gente já vai começar a correr atrás disso, do som, né, da TV, de tudo isso. É só mais um conselho, né, uma questão pastoral que eu quero dar para os irmãos. Eu acho tão maravilhoso quando eu escuto barulho de Bíblia, e principalmente na hora do sermão. É claro que quando nós tivermos a TV, né, às vezes a gente, no momento da liturgia, a gente coloca a letra para a igreja ler junto, e para a igreja, e para ser mais rápido, dinâmico, né? Mas mas no momento do sermão, eu gostaria de convidar, encorajar os irmãos a trazer o livro da capa preta, para você abrir e você olhar e você... Porque assim, eu uso às vezes a Bíblia no celular, mas eu começo a ler, eu começo a ficar angustiado, fica ruim demais, porque às vezes dá para você marcar, mas na Bíblia é muito melhor. Então eu convido os irmãos a
a terem, quem sabe até essa área mesmo, nossa, aqui, para o momento do culto, para o momento do sermão, para você olhar, para você ver. Eu acho que vai ser uma bênção para vocês observarem, olharem isso daqui, ok? Então, agora fecha parênteses e a gente volta aqui de novo. Irmãos, o texto, versículo 1 a 4, diz assim: Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar a Deus que te apareceu, ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Observe aqui, irmãos, que Deus ele não começa pedindo uma organização, uma estrutura, sabe? Ele não disse assim, Jacó, você precisa organizar os seus filhos. Sabe por que sua casa está assim? Porque os seus filhos estão mimados. Os seus filhos, sabe? Ele não trabalha assim. Deus não trabalha dessa forma. Deus não disse para Jacó assim, Jacó, resolva os conflitos familiares. Vá para uma terapia, sabe? Não, ele não está falando disso. Ele primeiro disse a Jacó, suba a Betel. O que Deus quer dizer com isso, irmãos? Antes de Deus reorganizar relacionamentos, reorganizar famílias, Deus ele quer restaurar a adoração. Deus quer restaurar a adoração. Porque antes de Deus organizar e ajustar relacionamentos horizontais, Deus ele quer organizar e ajustar o relacionamento seu com ele, vertical. Para você ter um bom relacionamento horizontal, se aqui não estiver a lição estiver sendo feita, você não terá relacionamentos horizontais. Então, antes de restaurar a casa, Deus chama Jacó à adoração. Levanta-te, sai de onde você está, acorda para a vida. Você esqueceu de mim depois desses 20, 30 anos? Acorda. Isso aqui não é apenas um deslocamento geográfico, é um despertar espiritual que Deus está fazendo mesmo. Jacó, ele estava paralisado. Sabe quando você está paralisado? Você vê alguém ali com todo aquele potencial, com toda aquela vontade, com todo assim, e a pessoa está parada. Ela poderia estar frutificando, ela poderia estar fazendo inúmeras coisas ao Senhor, mas ela está ali, paralisada, paralisada. E o Senhor está falando, levanta-te, sai dessa paralisia. Jacó precisava sair da paralisia, irmãos. E há famílias que muitas vezes estão assim, paradas espiritualmente. No lugarzinho, quietinho ali, frequentam os cultos, elas mantêm uma aparência, a vida espiritualmente parece que está se relacionando certinho, todo mundo se respeita. Mas toda casa sem altar, inevitavelmente, abre espaço para ídolos. Esse é um ponto muito importante que o texto aponta para nós, do versículo 1 a 4. Por isso que Jacó diz no versículo 2, lançai fora os deuses estranhos. Irmãos, eles tinham ídolos dentro da casa deles. Não é estranho, irmãos? A família da aliança, a família da promessa, a família que o Senhor chamou, que o Senhor prometeu, que o Senhor está sustentando, que o Senhor está cuidando, que o Senhor está prosperando, tem ídolos, falsos deuses. Isso parece um absurdo. Mas isso, irmãos, eu acho que a gente precisa se colocar no texto, porque não está distante de nós. Hoje, os ídolos mudaram de nome. Eles mudaram de nome. Até uma série, eu fui assistir uns episódios, mas eu parei, achei chato, não sei. Deuses americanos, né? Ela trabalha um pouco dessa ideia de deuses antigos e como a sociedade atual está adorando o mesmo Deus antigo, só que com outro nome. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Por exemplo, a Bíblia não fala de Mamon? E eu olho para você e falo assim, você está adorando Mamon, irmão? Jamais. Que isso, pastor? Eu adorando Mamon? Você está doido? Né? Não, claro que não. Mas Mamon é o dinheiro, riquezas, materialismo e avareza. É isso. É um nome antigo para coisas novas. Baal. Baal é falsa segurança, prosperidade ilusória e confiança fora de Deus. Azerá. Você é envolvido com prazer desordenado? Não, jamais. Ou com azerá, mas azerá significa isso, prazer desordenado, sexualidade, pornografia. E por último, né, tem outros, mas eu coloquei somente esses 4. Moloque. Moloque era um deus terrível, terrível.
E a Bíblia diz que muitos adoraram Moloque. Mas você fala, não, eu não estou sacrificando os meus filhos. Eu não estou colocando os meus filhos para Moloque. Mas Moloque também mudou de nome em 2026 para carreira, sucesso, sacrifício da família, no altar da sua ambição, no altar da sua prosperidade pessoal, no altar do seu crescimento. Ídolos modernos continuam exigindo adoração, irmãos. Exigindo. E é aqui que esconde o que às vezes a gente tem em casa e sempre a gente está governando o que tem dentro de casa, irmãos. Ó, Jacó, ele não apenas manda os seus filhos, a sua família viajar, ele manda se purificar. Não porque ele era melhor, mas porque ele saiu da paralisia, ele voltou ao Senhor. E outra coisa que o texto mostra pra gente é que não se sobe a lugar de adoração, a lugar da presença do Senhor, carregando ídolos. Não tem como ir a Betel carregando ídolos. Então Deus diz, faze ali um altar. Esse altar é o quê? Adoração, rendição, sacrifício, centralidade de Deus. Então Jacó, ele entende tudo isso que está acontecendo. Olha só no versículo 2, falando sobre tirar os deuses estranhos. Isso é extraordinário, irmãos. Porque não havia apenas problemas externos ali. Havia problemas internos também, havia idolatria. Não basta apenas a gente dizer assim, somos uma família cristã. A pergunta é, quem que governa a sua casa? É o dinheiro, é o ego, é o controle, é o orgulho, rendição sem arrependimento, ou é Cristo Jesus? Matthew Henry, um dos grandes pastores ingleses, ele diz assim, quando Deus será adorado, os ídolos devem ser abandonados. Ou seja, irmãos, não existe de forma coexistente pacificar entre o altar e a idolatria. Não tem como eu adorar a Deus, não tem como eu adorar a ídolos. Cristo, ele não vem para ser seu brother, para ser seu amiguinho, para ser seu hóspede. Isso que está, e é o grande que confronta, o evangelho que confronta mesmo a vida das pessoas, porque o mundo, irmãos, não acha Jesus legal? Você pergunta assim, você gosta de Jesus? Ah, eu acho legal ele, né? Assim, as igrejas não, os seguidores dele eu não gosto muito não, mas assim, Jesus é um cara da paz, do amor, né? Pra gente ser amiguinho e tal, mas Jesus, na sua palavra, ele não aceita ser hóspede, ele exige ser Senhor da sua vida. E ser Senhor, aí que está a questão, porque ninguém quer, muitas vezes, que Cristo seja o Senhor. É claro que eu sou amigo de Deus, é claro que eu sou amigo de Cristo, não estou, irmãos, é bíblico tudo isso, mas estou dizendo que, antes de tudo, ele precisa ser Senhor da sua vida, ele exige isso. Então, note, Jacó não diz, vamos melhorar, ele não chega e percebe assim, beleza, vamos fazer uma reunião familiar, falar com a esposa aqui, ó, eu vou melhorar, sabe? Eu vou, não sei, entrar na academia, eu vou ir para um terapeuta, eu vou melhorar, eu vou tomar remédio, sabe? Jacó, antes de talvez fazer isso, não estou dizendo que é ruim, tá? Mas antes dele fazer isso, ele diz tirai. Porque tem certas coisas, irmãos, que não se administram, se abandonam. Ou seja, ele entende que ele precisa mudar a vida dele, ele precisa, como chefe da família ali, mudar o entendimento, começando por ele, para ele impactar o próximo, impactar a sua família. Então, por isso que ele fala assim aos seus filhos, essa ideia de tirar, porque tem certas coisas que não tem como administrar. Não, beleza, de vez em quando você pode adorar Moloque, não tem problema. Não, tem certas coisas que se abandonam, irmãos. Famílias muitas vezes querem paz, mas sem arrependimento. Eu quero que a minha casa, eu quero só isso, paz. A única coisa que eu peço é paz. Mas a pessoa não quer abrir mão, a pessoa de alguma coisa para o bem-estar da família, a pessoa não quer pedir perdão para a esposa, para o marido, para os filhos. Ou seja, ela quer paz, mas sem arrependimento. Ela quer restauração, mas sem renúncia. Ela quer bênção, mas sem altar, sem a presença de Deus. Irmãos, Deus não negocia santidade. E o que a gente aprende com isso, irmãos? Talvez o problema da sua família não seja hoje falta de diálogo. Talvez você e sua família se entrosam muito bem. Talvez seja altar, ou seja, comunhão com Deus.
busca intencional. Talvez não seja falta de planejamento, mas talvez ausência de arrependimento na sua família. Talvez Deus esteja dizendo para você, ó, lembra de Betel? Volte para Betel. Mas Deus, irmãos, não apenas ele chama famílias para remover ídolos, ele trabalha outra coisa depois. Ele reconstrói a identidade. E eu acho que é um dos pontos assim mais fantásticos do texto. E é o último. Versículo 9 a 15. A segunda ideia do texto apresenta a nós, irmãos, é: Deus não apenas limpa o passado, ele redefine o futuro. Deus não apenas limpa o passado, ele redefine o futuro. O que quer dizer? Ó? Depois da obediência, o texto diz no versículo 9, aqui, ó, apareceu-lhe outra vez e o abençoou. Isso aqui é bonito, irmãos. Por quê? Porque quando Jacó responde ao chamado, Deus se manifesta de novo para ele. Deus agora não apenas confronta ele, Deus vem fazer uma aliança. Dá uma olhada no versículo 10 também. O teu nome é Jacó. Já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. Jacó significa aquele que agarra. Esse daqui, primariamente, significa isso. Alguém que está ali no calcanhar do outro. E aí, devido às mentiras, às enganações dele, a gente começou a utilizar, então, que é aquele que engana, aquele que mente. Não está errado você dizer isso, ok? Sobre o significado dele. Mas aqui, quando Deus muda o nome dele, fala Israel. Ou seja, em resumo, irmãos, é aquele transformado por Deus. Ou seja, Jacó era uma coisa. Agora Israel é alguém transformado por Deus. Deus está dizendo assim, ó, você não é definido pelo seu passado, mas pela minha aliança. Porque você tem comigo. Irmãos, com certeza você já viu isso, seja por experiência própria ou não, mas muitas vezes famílias adoecem quando elas vivem aprisionadas no passado. Muitas famílias adoecem. A pessoa dizendo assim, meu pai sempre foi assim, minha casa sempre foi assim, a nossa história sempre foi assim, então eu não espero mais mudança. Mas, irmãos, a gente vê aqui biblicamente uma mudança na família, na vida de Jacó, porque Deus, ele interrompe ciclos. Deus, ele muda nomes. Deus, ele reescreve histórias. Então, o versículo 11 vai dizer assim, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo e multiplica-se. Ou seja, Deus está reafirmando a promessa. Não está falando somente de ter filhos. Não, está reafirmando a promessa. Olha, lembra a promessa que eu fiz com o seu bisavô? Com o seu avô? Então, eu estou ali, eu sou um Deus de promessas. Então, antes da exigência, irmãos, Deus ele derrama graça na nossa vida. Antes da responsabilidade, o Senhor tem aliança conosco. Antes da obediência, o Senhor ele trabalha na nossa vida essa identidade. Então, aqui que o texto está apontando, e eu vejo claramente Cristo. Claramente o texto está apontando para Cristo. Por quê? Jacó precisava voltar para Betel. Nós, irmãos, precisamos voltar para algo muito maior. Cristo é o nosso Betel definitivo. Cristo é o nosso Betel. Na cruz, quando Deus ele nos perdoa, ele não apenas perdoa os nossos pecados na cruz. Não é apenas isso. É mudança de identidade. Até alguns... Não sei se você já participou de acampamento ou não, mas na minha adolescência eu participei de alguns acampamentos que tinha essa ideia de identidade, era uma cruz, assim, porque realmente a cruz, ela não é só um momento de tristeza, ela também é um momento de vitória, de identidade. A sua identidade não está no passado, está agora em quem você é em Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Irmãos, olha só, em Cristo, famílias não vivem apenas de sobrevivência, elas vivem de redenção. Charles Spurgeon dizia, o lar mais pobre, onde Cristo habita, torna-se um palácio diante de Deus. Agostinho, no seu livro Confissões, bem no comecinho, ele fala assim, nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em ti. Isso é espetacular, porque ele coloca isso, ó, meu coração andava inquieto o tempo todo. Enquanto eu não descansei no Senhor e busquei, não repousei no Senhor, não acabou, não apaziguou.
Isso não vale só para indivíduos, mas vale para famílias. Irmãos, uma casa sem Cristo pode ter estrutura. Você vê aquela estrutura perfeita, mas nunca terá descanso verdadeiro. Isso é verdade. Uma casa sem Cristo pode ter estrutura, pode ter tudo, mas o descanso verdadeiro não terá. O que a gente aprende com isso, então, irmãos, para a nossa conclusão? A sua família, irmãos, não será apenas... E é isso que eu quero que vocês gravem também. A nossa família não será curada por bons conselhos, por terapias. Isso pode ajudar, mas não será curada. E eu não estou sendo contra a psicologia, tá? Ou os médicos, não. Para sua família ser curada de verdade, ela precisa de uma nova identidade em Cristo. Não basta reformar hábitos. Vou acordar mais cedo, eu vou começar a organizar uma viagem com minha família, ter tempo de qualidade, guardar o sábado ali, né? Não porque eu sou adventista, mas eu vou guardar para minha família, para não trabalhar, entendeu? Vou começar a organizar isso e tudo vai melhorar. Será que vai melhorar mesmo, irmãos? Pode melhorar numa estrutura, na primeira semana, na segunda semana, mas o que de fato vai restaurar é Cristo Jesus. Pegando a Bíblia, ensinando, mostrando Cristo Jesus. Não basta uma paz aparente, é preciso essa reconciliação com o Senhor. Então, talvez na sua casa, precisa ouvir hoje. Vocês não precisam refletir a velha história. Vocês não precisam ficar olhando o passado. O que aconteceu com a minha família, o que fizeram comigo. Não! Em Cristo, um novo nome é possível, uma nova herança é possível e uma nova casa é possível. Então, voltamos para a pergunta inicial, irmãos. Como uma família da promessa pode viver em desordem espiritual? Então, ou seja, como um crente, com a sua família, pode viver em desordem espiritual? A Bíblia fala, quando o altar, a adoração real é abandonada, e a casa vai se desorganizar. Porque até a casa da aliança se desorganiza quando a adoração é abandonada pela família. Então, quando Deus voltar ao centro, aí começa a restauração. Jacó, ele precisava voltar para Betel, nós para Cristo. Porque Cristo é o verdadeiro lugar de reconciliação. Então, a cruz trata ídolos. Deus renova identidades, reafirma sua aliança, restaura a casa. E toda família se perde, irmãos, quando se afasta do altar, quando se afasta daquilo que realmente é bom. Em algum momento, para famílias destruídas, irmãos, e não estou julgando ninguém, mas às vezes, se tivesse buscado o Senhor, às vezes a gente sabe que não depende de só uma pessoa, é claro. Mas que momento que será que eu me afastei do Senhor? Ou eu, que aparentemente estou com uma família perfeita, agradável, né? Como que eu preciso tomar cuidado para não me afastar do Senhor? Porque toda casa começa a ser restaurada quando ela volta ao centro. Para encerrar, irmãos, eu pensei em 3 aplicações de frases assim para resumir o que eu falei hoje, porque eu sei que são 15 versículos, né? Então a exposição às vezes que é demorada. Então, olha só, a primeira, irmãos, não se esqueçam, a família não se sustenta pela força do indivíduo, mas pela profundidade do altar. Mais uma vez, a família não se sustenta pela sua força, pelo que você vai fazer. Muitas coisas que você faz realmente vão agradar, vão ser importantes. Mas, se você não tiver profundidade em adoração com o Senhor, você buscar e levar isso, não vai ser sustentada. Maridos e esposas não permanecem juntos apenas porque se amam. Eles permanecem porque se rendem a Cristo. Se eu não me render ao Senhor, não sei o que vai ser da minha casa, do meu relacionamento com a minha esposa. Pais e mães não conduzem filhos apenas com regras. E regras são importantes. Quando a gente cresce, a gente percebe, né? Mas conduzem com exemplos de joelhos dobrados. Os filhos verem, poxa, minha mãe é pecadora, sim, né? Eu fico reclamando dela. Mas eu vejo que ela é uma mulher piedosa. Eu vejo que ela é uma mulher que busca o Senhor. Eu tenho essa recordação, né? Hoje é dia das mães, né? Eu tenho essa recordação de eu pensar assim, não, eu não quero buscar o Senhor agora,
porque tem tanta coisa legal aqui no mundo, né? Quando eu tiver uns 50, 60, né? E aí a gente vai ficando mais velho, a gente acha que tá muito velho, né? Hoje em dia a gente fala que é novo, né? Tem com 50, 40, 50, 60, 70, fala tudo que é novo. Então, assim, eu falo assim, eu vou buscar nesse momento, né? Eu vou buscar nesse momento o Senhor. Por que eu falava isso? Porque eu sabia que o que eles buscavam era real, mas eu não queria naquele momento. Eu não queria naquele momento. Filhos não aprendem fé apenas ouvindo sermão, 3 palavrinhas, musiquinha, levando em acampamento, pedindo para o pastor puxar a orelha. Não, eles aprendem vendo o evangelho dentro da casa. Se o pai for diferente do que ele vê na igreja, por que ele vai querer o evangelho? Se a mãe não for igual que está aqui, para que ele vai querer o evangelho? Essa é a primeira ideia, irmãos. A segunda é, o maior presente que você pode dar à sua família não é estabilidade, é Cristo no centro. É claro que você quer o melhor, e não está errado você querer o melhor para sua família, mas não pense que, nossa, quando eu pagar a melhor escola do Brasil ou do mundo para minha filha, eu acho que aí ela vai me amar. Irmãos, não é a estabilidade, é Cristo no centro. O mais importante que a herança é presença. Mais importante que patrimônio é piedade. Mais importante que conforto para os seus filhos, para a nossa casa, é a aliança com Deus, irmãos. O lar mais seguro não é o mais rico. O lar mais seguro não é aquele que contratou guardinha. É um lar que tem um altar no Senhor, que está buscando o Senhor. E último, o futuro da sua família não depende apenas da sua história. Depende de quem governa a sua casa hoje. Irmãos, talvez você tenha uma história de vida bem difícil. Você tenha alguns traumas. Talvez a sua família carregue marcas profundas. Mas a palavra de Deus está dizendo, em Cristo, herança não é sentença final. Eu sou assim porque meu pai era assim, sabe? Eu sou assim porque minha mãe era assim. Irmãos, essa herança maldita em Cristo é quebrada. Maldições que aconteciam são quebradas. O evangelho ele interrompe ciclo, o evangelho ele cura gerações, o evangelho ele constrói novas casas. Cristo ainda muda nomes, viu? Não se esqueça. Cristo ainda muda nomes. Cristo ainda restaura famílias. E de fato, irmãos, nessa noite, a gente, antes de qualquer mudança na casa, a gente possa ter uma mudança diante de Deus. Então, essa é a palavra do Senhor. Tem fórmula mágica? Não. A fórmula mágica é relacionamento primeiro com o Senhor e depois com o meu próximo. Vamos orar? Tem esse tempo de oração? Fale com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti, ó Pai, porque através da Sua palavra, vemos, ó Deus, que muitas vezes nos acostumamos, ó Pai, com a mornidão, com a frieza, ó Pai, espiritual. Nos acostumamos de não ouvir Sua voz todo dia, nos acostumamos de não falar com o Senhor todos os dias. E isso acaba refletindo, ó Deus, na nossa família. Às vezes, ó Deus, nós não chamamos nosso cônjuge para orar, para estudar a palavra, os filhos. E achamos que, pelo menos eu estou provendo a casa, pelo menos eu estou sustentando a casa e está tudo bem. Mas nós sabemos, ó Deus, que vivemos em guerra, ó Pai. Satanás não dorme, os inimigos desse mundo não dormem, ó Pai. E eles atacam, eles atacam. Ó Deus, nos dê essa firmeza, ó Pai, para que a gente para que possamos ser bem vigilantes diante do Senhor e diante dos perigos que podem cercar a nossa família, Deus. Tenha misericórdia e que possamos buscar, começando por mim, começando por nós, primeiramente, e depois vamos refletir isso na nossa família, em filhos, em amigos e na cidade, Pai. Trabalhe no nosso coração para que possamos ter uma vida sempre no seu altar.
Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.